A nossa amiga Silvia Batiste, de Nova Trento, Santa Catarina, a gente manda um beijo para ela, sua família é maravilhosa. Deus abençoe, Silvia, muito obrigado pela participação. Ela está perguntando que tipos de testes são aplicados para obter o diagnóstico de uma dislexia. Silvia. Bom, Silvia, em primeiro lugar, é importante que uma equipe esteja envolvida nesse diagnóstico. Não tem como, né, isso a gente tem que frisar aqui, não tem como fazer o diagnóstico da dislexia que um único profissional faça a avaliação e o diagnóstico da dislexia, né? Mesmo porque a gente tem uma série de características que diferentes áreas de conhecimento vão precisar avaliar, né? Então, a fono, o psicólogo, a psicopedagoga, o neurologista, o psiquiatra. Então, é claro que a gente teria uma equipe mínima, né? Pelo menos aí o fono, o psicólogo, mas é importante uma equipe. E cada um, né, desses profissionais da equipe, dentro da sua especificidade, tem aí um rol de instrumentos para avaliar. Então, por exemplo, avaliação de inteligência, avaliação de outras funções cognitivas que dão suporte para a aprendizagem, como avaliação de atenção, de memória. E na área da fonoaudiologia, além da avaliação da leitura e da escrita, né, propriamente dita, as habilidades de processamento fonológico, que são esse tipo de processamento que é o que está mais alterado no indivíduo com dislexia. Sim. Então é importante uma bateria realmente de testes com todos esses profissionais. Uma pergunta lá de São Paulo, capital, é o nosso amigo Celso Cardoso. Um grande abraço, Celso. Muito obrigado pela participação e pelo seu comentário aqui. E ela falou assim, meu Deus, Frei, essa sua produção, olha para todos nós aqui, ó, essa sua produção é incrível, diz ele assim. Tema muito bom e parabéns pelo convidado, né? Não perca o programa Vida e Saúde. Pergunta, a dislexia pode aparecer na fase adulta? Está perguntando o nosso amigo Celso Cardoso e está parabenizando o programa, doutor. Bom, pode ser identificado na fase adulta, agora aparecer não. Então vamos pensar, por exemplo, numa criança, no início do processo de escolarização. Então é típico a gente observar como queixa, né, ou o pai vir, né, até o consultório e referir a seguinte questão, né? O meu filho ele já apresenta essas dificuldades ou dificuldades desde o início, né, da escola, lá desde o ensino infantil. Por mais que a gente consiga identificar só depois que a criança é submetida ao processo de alfabetização, então por volta de final de 8 anos, 9 anos, que seria um diagnóstico precoce, né, é difícil a gente encontrar um outro discurso. Por exemplo, a criança está tendo um desenvolvimento típico do ponto de vista escolar e lá no 4º, no 5º ano, aí começam as dificuldades. Essa não é uma característica que a gente observa na criança com dislexia. Okay. Pelo fato dela ser desenvolvimento, algumas dificuldades já são detectadas bem antes. Então, aí voltando à pergunta, né, aparecer não, né, porque ela tem que aparecer lá atrás. Agora, a identificação sim, né, então muitas vezes esse indivíduo seguiu aí todo o seu processo de escolarização, até tem dislexia, seguiu todo o processo com muita dificuldade, e aí por N motivos, né, ou por falta de conhecimento, ou alguém que realmente fizesse um encaminhamento, ou fizesse uma avaliação, aí ele desenvolve uma série de estratégias para lidar com essa dificuldade. Mas aí lá na frente, ele faz uma avaliação e descobre que tem a dislexia. Mas não que apareceu, ele já teve a dificuldade lá atrás. Se manifestou depois. A Mari Aissum Borborema, Deus abençoe, nome diferente, Mari Aissum Borborema, de Cajuru, São Paulo. Obrigada, Ana Maria, que Deus abençoe. Ela gostaria de saber se uma idosa, quando está lendo, está na metade do texto e tem que voltar no início porque não entendeu, né? Pode ser considerado uma dislexia? Está lendo, o que eu estou lendo? Vou começar tudo de novo, né? É uma dislexia? A nossa amiga Mari está perguntando, doutor. Não, vendo assim, o caso bem por essa característica,
Não obrigatoriamente, até por conta do que eu coloquei antes, né? Porque ela não vai ser manifesta aí nessa faixa etária. Ok. Essa dificuldade já tem que aparecer muito antes. Agora, se ela está apresentando essa característica, né, agora, então é importante ou, de repente, fazer uma avaliação ou receber algum tipo de orientação específica de como superar essa dificuldade específica que vem aparecendo agora, né? Aqui, a nossa Lani Lucena. Lani Lucena, obrigado pela pergunta, pela participação. Como não confundir preguiça em fazer as tarefas de casa com dislexia? Normalmente, nós mães, diz ela, nunca sabemos quando é normal ou não a criança ter interesse em fazer as tarefas, ser zelosa com os materiais, gostar de leitura, seguir uma rotina sem distrações. E aí, doutor, as mães assim que estão aí debatendo com o programa de hoje? Bom, é uma pergunta boa, porque é realmente Lani. difícil, né, da gente fazer essa diferenciação, mas é importante observar aí, né, no seu filho, né, nos filhos, se essas características de dificuldade já estavam presentes precocemente, porque essa característica de ter um pouco de preguiça ou tentar evitar, né, se esquivar, fugir da atividade escolar, é uma característica que o indivíduo com dislexia vai apresentar, né? E não só a criança com dislexia, porque toda vez que a gente tem alguma dificuldade em alguma coisa, a gente tenta evitar ou realmente não fazer, Fugir. né? Fugir. Isso não vai, se o adulto faz isso, isso não vai ser diferente na criança, né? Então, se ele tem realmente, ele pode de repente ter uma dislexia e em função disso começa a evitar, ficar com preguiça ou até não desenvolver adequadamente o hábito de leitura, né? Aquela vontade, aquela motivação para a leitura. Né? Mas a gente tem que diferenciar se realmente já existe uma dificuldade antes, queixa, né? Principalmente na escola, que causa um impacto e aí, como consequência, essa criança começa a apresentar essas dificuldades, essa fuga, essa preguiça, enfim. Né? Tem um limite aí, né? Esse é o Vida e Saúde. Quanto que nós estamos aprendendo hoje aqui com o Dr. Ricardo, né? Nós vamos chamar agora no intervalo, temos muito mais informações, tem e-mail chegando, tem perguntas chegando, dá tempo ainda. Eu quero ler a sua pergunta, você que não fez ainda. Então não sai daí, o programa está muito bom, muito interessante, esclarecedor, mas volta já no intervalo só para você.